Meu nome é Lucas. Tenho 27 anos. Até 2 meses atrás, eu era só o cara que cuidava das câmeras de segurança num condomínio de luxo, morava numa kitnet nos fundos e passava invisível pela vida dos ricos. Aí, numa tarde, a esposa de um cirurgião plástico me flagrou assistindo à gravação dela, chorando sozinha no quarto, sem roupa, se olhando no espelho com ódio, e quando ela sussurrou, com os olhos marejados: "Você viu tudo. Ninguém vai me querer agora." Eu respondi sem pensar: "Então só nos resta casar." Ela não riu. Só ficou me encarando com aquele perfume de jasmim no ar e disse que agora eu sabia demais sobre a vida dela. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta. Você teria dito sim? Eu nunca acreditei que uma frase dita como piada nervosa pudesse virar o segredo mais perigoso da minha vida. Mas foi isso que aconteceu naquela noite de novembro, quando a esposa do cirurgião plástico mais famoso do bairro me flagrou assistindo à gravação dela, chorando sozinha no quarto. Deixa eu voltar um pouco. Tudo começou numa terça-feira chuvosa, por volta das 10 da noite. Eu estava na sala de monitoramento do condomínio, tomando café requentado, ouvindo o som metálico do elevador subindo e descendo, e o barulhinho quase imperceptível das câmeras girando quando alguém passava. Fazia 3 meses que eu trabalhava ali. Técnico de informática, cuidador de pets. Faz tudo. Qualquer coisa que pagasse as contas da kitnet que eu alugava nos fundos do terreno. O condomínio era daqueles de luxo. Mármore em todo canto, porteiro uniformizado, vagas só para carros importados. Eu não fazia parte daquele mundo. Eu só servia a ele. Naquela noite eu estava sozinho na salinha apertada, com as telas piscando na minha frente, quando reparei numa movimentação estranha no último andar. A cobertura. Do Dr. Renato e da esposa dele, Helena. Eu aumentei o volume baixinho, com medo de alguém aparecer e me pegar ouvindo. Mas não consegui resistir. A câmera do corredor não mostrava muito. Só a porta entreaberta. Mas o áudio captava tudo. "Você não se cuida mais." A voz dele era fria, cortante. "Minhas pacientes têm 40, 50 anos e parecem ter 30. Você tem 44 e parece..." Ele não terminou a frase. Não precisou. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer insulto. Eu fiquei ali, com a xícara parada no ar, sentindo uma raiva surda subindo no peito. Nem conhecia a mulher direito. Tinha visto ela umas 3 vezes, sempre apressada, sempre de óculos escuros, sempre sozinha. Mas ninguém merecia ouvir aquilo. A discussão terminou em passos rápidos. Helena passou pelo corredor com os saltos batendo forte no piso de mármore. O perfume de jasmim dela ficou no ar por alguns segundos, mesmo eu estando longe. Eu desliguei o som. Passei a mão no rosto. Respirei fundo. E fiquei olhando para o botão de gravar, me perguntando se deveria salvar aquele momento ou não. No dia seguinte, acordei cedo com o despertador barato tocando na kitnet. Café requentado, janela simples de vidro, barulho de chuva fina lá fora. Tomei banho num banheiro do tamanho de um armário e desci para o trabalho. No térreo, encontrei João Paulo, o porteiro. Ele era uns 8 anos mais velho que eu, gente boa, do tipo que via mais do que falava. "E aí, Lucas? Dormiu no ponto ontem?" Ele sorriu, ajeitando o boné. "Quase." Eu forcei uma risada. "Tava revisando umas câmeras." A gente trocou mais algumas brincadeiras sobre os moradores ricos, sobre como eles viviam em outro planeta. Coisa normal. Mas o tempo todo eu pensava na discussão da noite anterior. Quando o elevador social abriu, vi Helena saindo. Ela estava vestida para algum compromisso. Terninho claro, óculos escuros, bolsa de couro cara segura com força demais. Não cumprimentou ninguém. Só passou direto, pisando firme, como se estivesse fugindo de alguma coisa.
Eu reparei que ela segurava a bolsa como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido. À tarde, Dona Célia me chamou. Ela morava no andar de cima da cobertura, era a síndica, e vivia na janela. Conhecia a vida de todo mundo. Lucas, querido, pode dar uma olhadinha na minha televisão? Ela tá fazendo um barulho esquisito. Enquanto eu fingia consertar um cabo solto, ela ficou ali do lado, falando sem parar. Ontem teve uma confusãozinha lá em cima, né? Ela baixou a voz, como se contasse um segredo. Ouvi uns gritos abafados. Não ouvi nada, Dona Célia. Menti. Deve ter sido de outro andar. Ela sorriu de canto. Não acreditou em mim, mas também não insistiu. No fim do dia, voltei para a sala de monitoramento para o turno da noite. Estava ajeitando o uniforme quando o interfone tocou. Era a recepção. Lucas, o Dr. Renato quer falar com você amanhã. Ele vai te ligar. Meu estômago apertou. Desliguei e fiquei olhando para a câmera que mostrava a porta da cobertura, sentindo que alguma coisa estava prestes a mudar. No dia seguinte, por volta das 2 da tarde, subi até a cobertura. O elevador fez aquele som metálico característico quando a porta se abriu. Renato me recebeu. Ele era daqueles homens que pareciam ter saído de uma revista. Terno perfeito, cabelo penteado, sorriso branco demais. Lucas, né? Entra. A sala era imensa, impecável, silenciosa. Tinha um abajur de luz amarelada aceso, mesmo com o sol entrando pela janela. O cheiro de jasmim no ar, mesmo sem Helena por perto. Eu andei com cuidado, com medo de encostar em qualquer coisa. Ele foi direto ao ponto. Quero que você revise as câmeras internas aqui da cobertura. Ele cruzou os braços. Acho que tem alguma coisa errada. Não sei explicar. Ele não disse o quê, mas eu entendi. Ele desconfiava de alguém. Pode fazer isso para mim? Ele sorriu de canto. Pago bem, mas precisa ser discreto. Eu assenti. O que mais eu podia fazer? Ele saiu para o hospital uns minutos depois, me deixando sozinho na cobertura com acesso ao painel das câmeras internas. Quando a porta bateu, eu olhei para o reflexo de Helena numa foto de família no aparador. Ela parecia me observar. Passei a tarde revisando arquivos. Avancei. Retrocedi. Ouvi passos. Diálogos cotidianos. Barulho de louça na pia. Então encontrei. O arquivo da noite anterior à discussão que eu tinha ouvido. Helena estava sozinha no quarto. Sem Renato. Ela começou a se despir devagar, mas não era nada sensual. Era triste. Ela se encarava no espelho. Segurava a pele da barriga. Levantava o rosto tentando esticar a pele do pescoço. Passava a mão no corpo como se estivesse procurando defeitos. Então ouvi a voz dela. Baixa, embargada. 44 e parece... Ela repetiu as palavras que o marido tinha dito. E começou a chorar. Chorava em silêncio, com o corpo curvado, as mãos cobrindo o rosto. Eu fiquei paralisado, sem saber se fechava o vídeo por respeito ou se continuava por obrigação. Ela andou pela casa, apagou luzes, sentou no sofá e encolheu as pernas, abraçando uma almofada. Eu nunca tinha visto tanta solidão num apartamento tão grande. De repente, ouvi um som ao vivo. O elevador. O tranco metálico da porta se abrindo. O som da fechadura girando. Alguém estava entrando na cobertura. Orchestrated narrative, tension and pacing toward climactic storm scene. Bom, estou no momento crucial. Helena vai entrar e flagrar Lucas assistindo à gravação. Preciso continuar construindo a tensão, manter o ritmo e chegar até o momento do casaco na tempestade. Capítulo 12. Ainda tenho espaço para desenvolver bem a história. Vou continuar. Pausei o vídeo num frame sensível. O rosto de Helena inchado de choro, diante do espelho. E fiquei imóvel. A porta da sala se abriu devagar. Helena entrou com uma pasta na mão. Parou quando me viu.
A luz amarelada do abajur deixava tudo mais íntimo do que deveria ser. Ela olhou para mim, depois para a tela congelada, o rosto dela na imagem. Chorando, sem roupa, vulnerável. A pasta escorregou um pouco da mão dela. Eu tentei explicar. O Dr. Renato pediu para eu revisar as câmeras. Eu tava só... Você viu tudo? A voz dela era baixa, controlada, mas tremia. Eu não consegui mentir. Vi. Ela andou até a TV, os saltos ecoando no piso frio, o perfume de jasmim preenchendo o espaço entre nós. Segurou o braço. Tentou se cobrir, mesmo já estando vestida. Você viu tudo. Ela respirou fundo. Ninguém vai me querer agora. A frase saiu como um sussurro, como se fosse a verdade mais absoluta do mundo. Eu não pensei. Só respondi. Então só nos resta casar. Quis dizer como piada, como um jeito de aliviar o peso daquele momento, de fazer ela sorrir, mas ela não sorriu. O silêncio que veio depois foi longo, pesado. Ela pegou o controle, desligou a TV, sentou no sofá sem me convidar. Agora você sabe demais sobre a minha vida. Não era uma ameaça, era um fato. Eu murmurei um desculpa qualquer e saí da cobertura. Desci no elevador de serviço. Segurei o corrimão frio de inox. Ouvi o tranco metálico da porta. E soube que tinha atravessado um limite invisível. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o normal. A cabeça pesada, revivendo a cena da tarde anterior. Tomei café forte na kitnet, o cheiro invadindo o espaço pequeno. Tentei decidir se deveria falar com alguém. Mas falar o quê? E com quem? No condomínio, encontrei João Paulo. E aí, Lucas? Subiu lá na cobertura ontem, né? Problema técnico. Menti rápido demais. Coisa simples. Ele me olhou de um jeito esquisito, mas não disse nada. No elevador, cruzei com Helena. Ela estava maquiada, pronta para sair, mas evitou meu olhar. Ainda assim, por um segundo, nossos olhos se encontraram, e os dois sabíamos que estávamos lembrando da mesma coisa. Dona Célia apareceu no corredor, fingindo arrumar um vaso de planta. Mas estava de olho em tudo. À noite, perto do fim do expediente, o interfone tocou. A voz de Helena. Calma. Controlada. Lucas, pode subir um instante? O Wi-Fi aqui tá falhando. Desliguei. Passei a mão suada na calça do uniforme. E subi. O corredor da cobertura estava silencioso. Luz amarelada das arandelas. Cheiro de jasmim no ar. Helena abriu a porta usando roupas confortáveis, sem maquiagem pesada, uma versão mais íntima dela. Me conduziu até a área onde o sinal supostamente falhava. Mas o problema era mínimo, quase inexistente. A conversa começou devagar. Renato comentou alguma coisa? Ela perguntou, mexendo numa xícara de café. Sobre as gravações? Ainda tô checando tudo. Menti pela metade. Ela assentiu. Ficou em silêncio por um tempo. Depois se desculpou, meio sem jeito. Desculpa por aquele dia. Eu tava num momento péssimo. Ela respirou fundo. Não sou sempre aquela mulher destruída do vídeo. Eu sei. E era verdade. Eu sabia. Ela começou a falar sobre a clínica, sobre como Renato valorizava demais a juventude, sobre o incômodo de ser vitrine do trabalho dele. Eu só escutava. E pela primeira vez, senti que ela precisava de mim ali. Não como funcionário, mas como alguém que realmente ouvia. Ao fim da visita, ela me acompanhou até a porta. Antes de abrir, segurou meu antebraço. Rápido. Posso confiar em você? Para manter tudo em segredo? Pode. A gravação também? Também. Ela assentiu. Agradeceu com os olhos e fechou a porta. Caminhei pelo corredor vazio até o elevador. Ouvi o barulhinho da câmera girando atrás de mim, como se o prédio inteiro estivesse observando. 2 dias se passaram. Helena não me chamou, mas eu a via de longe, mais silenciosa, sempre apressada. Então, numa tarde, o interfone tocou de novo. Problema no computador, ela disse. Pode dar uma olhada?
Subi. A cobertura estava mais bagunçada do que antes. Copos na pia. Um casaco de Renato jogado na cadeira. O abajur aceso mesmo com luz natural entrando. Enquanto eu fingia configurar o computador, ela falou sobre o condomínio, sobre Dona Célia, sobre as fofocas inevitáveis. Então perguntou quanto, de fato, as câmeras viam ali dentro. Depende de quem está assistindo. Respondi sem pensar. Ela me olhou, e eu senti o peso de ser esse olhar. De repente, o telefone dela tocou. Renato, avisando que talvez chegasse mais cedo. O clima mudou na hora. Ela começou a arrumar a casa às pressas. Pediu para eu terminar rápido, mas ao mesmo tempo, parecia não querer que eu fosse. Me despedi. Ela me acompanhou até a porta. Dei alguns passos em direção ao elevador. O som metálico da porta se abrindo. Então escutei a chave girando atrás de mim. Helena tinha aberto a porta só um pouco. Lucas? Virei. Obrigada por não ter rido de mim naquele dia. A porta se fechou devagar. E eu fiquei ali, sozinho no corredor, sentindo que alguma coisa entre nós estava mudando. A partir daquele dia, Helena começou a me chamar com mais frequência. Trocar uma lâmpada, conferir um ruído na varanda, ajustar a TV. Sempre pequenas coisas. Mas em cada visita, ela falava um pouco mais. Perguntava da minha família, da minha infância, da vida fora dali. Eu respondia, mas me lembrava o tempo todo de quem ela era. A esposa do dono da cobertura. João Paulo começou a notar. Você tá virando da família lá de cima, hein? Ele brincou um dia. Desconversei. Mas sabia que ele estava de olho. E Dona Célia também. Ela apareceu na garagem uma tarde, puxou assunto, comentou que andava reparando uns horários curiosos na cobertura do doutor. Eu fingi não entender. Mas o medo já tinha começado a crescer. Numa tarde chuvosa, depois de mais uma visita à cobertura, Helena ofereceu café antes de eu descer. Aceitei. Sentei na bancada da cozinha enquanto ela mexia na cafeteira. O cheiro de jasmim se misturando ao do café. Ficamos em silêncio. Um silêncio confortável, quase íntimo. Ouvindo a chuva começar a bater na janela. A chuva apertou. O som das gotas nas janelas de vidro preencheu a sala. Enquanto tomávamos café, Helena começou a falar do casamento. Do início, de como se sentia escolhida, admirada, desejada, e de como, aos poucos, tudo virou protocolo. Aparência, foto de Natal. Ela mencionou a clínica, as pacientes mais jovens, as insinuações que ouvia. Mas não falava mal de Renato diretamente. Era mais um lamento cansado. E eu só escutava, com um olhar que ela parecia receber como abraço. A chuva diminuiu. Helena olhou o relógio. Renato devia chegar em breve. Ela ficou nervosa. Começou a arrumar a xícara no pires. O som da porcelana batendo denunciava a ansiedade. É melhor você sair pela porta de serviço, ela disse baixinho, para evitar comentários. Assenti. Desci pela escada, segurei o corrimão frio de inox e ouvi, ao fundo, o elevador social subindo com o tranco metálico. No dia seguinte, João Paulo me puxou no canto. Cara, o clima lá em cima tá pesado, ele disse baixo. Ouvi gritos abafados ontem. Fiquei tenso. Mais tarde, Helena me chamou. Lâmpada queimada no quarto de hóspedes. Quando cheguei, vi os olhos vermelhos dela, o corpo cansado. Ela tentou fingir normalidade, mas logo desabou. Falou de ter sido comparada, de novo, com mulheres mais novas. De se sentir invisível dentro do próprio casamento. Ao trocar a lâmpada, subi numa cadeira. Helena ficou perto, segurando a peça. Num descuido, quase perdi o equilíbrio. Apoiei a mão no ombro dela. Por um segundo ficamos assim, próximos, olhando um para o outro. Depois recuei. Agradeci. E saí do quarto, carregando comigo um pouco da luz que tinha acabado de acender. Algumas horas depois, na mesma noite,
Uma tempestade caiu forte. O prédio sofreu uma queda de energia parcial. Algumas luzes apagaram, outras ficaram na emergência. Fui chamado pela portaria para verificar o quadro de energia. Enquanto subia e descia pelas escadas de serviço, Helena ligou. Aflita, sozinha, com medo. Subi até a cobertura. Dentro do apartamento, apenas o abajur da sala ainda funcionava. Penumbra íntima. Sentamos ali, esperando a energia voltar. E ela começou a fazer perguntas mais pessoais. Se eu estava namorando, se sentia falta de alguém, se não achava estranho viver sozinho nos fundos. Depois, trouxe à tona a gravação. Você me achou patética naquele dia? Respirei fundo. Foi a primeira vez que vi alguém desse prédio totalmente humano, disse devagar. Nunca te achei tão bonita quanto naquela vulnerabilidade. Ela engoliu o choro e, num gesto hesitante, tirou a mão de cima da xícara. Deixou que a minha encostasse. Dessa vez, nenhum de nós recuou. A energia começou a voltar aos poucos. Helena se levantou. Pegou um casaco jogado na cadeira. Era de Renato. Experimenta, ela disse. Acho que fica bem em você. Fiquei sem reação, mas vesti. Ela ajeitou a gola. Devagar, com cuidado. E quando terminou, não se afastou. Encostou a testa na minha. Ficamos assim, em silêncio absoluto, ouvindo o som distante de um gerador ligando, e as câmeras reiniciando em algum lugar do prédio. A energia voltou de vez. As luzes se acenderam. A televisão ligou sozinha com um estouro de som. Helena recuou, constrangida. Fez uma piada nervosa sobre como o casaco tinha combinado comigo. Tentamos voltar à normalidade, conversando sobre coisas práticas, contas, manutenção, a vida no prédio. Mas o peso do que tinha acabado de acontecer ficou no ar. Ao sair da cobertura, cruzei com João Paulo na escada de serviço. Ele subia para checar se estava tudo bem nos andares superiores. Estranhou me ver ali, naquele horário, naquele andar, mas não disse nada. Só me olhou de um jeito que dizia: eu sei que tem algo errado. No dia seguinte, precisei ir até a clínica do Renato, levar um documento da administração. Foi lá que conheci Marina. Recepcionista. Uns 29 anos. Simpática demais. Ela conversou comigo com aquela familiaridade de quem vive de fofoca. Ouvi dizer que a esposa do doutor anda sumindo dos eventos sociais. Ela comentou, arrumando papéis na mesa. Ficando mais em casa. Não respondi nada. Mas ela continuou. Tem muita coisa acontecendo naquele casamento. Ela baixou a voz. Muito mais do que parece. Saí de lá com um peso no peito. Naquela noite, na sala de monitoramento, revisei imagens do dia para o relatório mensal. Passei por acaso por um trecho em que eu aparecia saindo da cobertura, em horário que não estava oficialmente escalado. Percebi que existiam registros, provas objetivas. Fiquei encarando a própria imagem na tela, como se fosse mais um morador a ser vigiado. João Paulo começou a ficar mais sério comigo. Numa manhã, perguntou, meio brincalhão, meio alerta: você virou parte da decoração da cobertura, é? Me defendi. Disse que era só serviço. Mas sentia que a frequência estava chamando atenção. Dona Célia desceu à portaria para reclamar de uma infiltração qualquer. Mas aproveitou para dizer que andava ouvindo barulhos em horários estranhos no andar da cobertura. O doutor não está chegando mais cedo? Ela perguntou com falsa inocência. João Paulo cortou o assunto. Mas eu sabia que a rede de fofoca já estava funcionando. Helena mandou mensagem naquela tarde, agradecendo pela noite anterior, propondo que eu passasse lá para dar uma olhada nas câmeras internas. Quando cheguei, ela deixou claro. Renato não sabia daquela visita. Ela só queria conferir se havia algo comprometedor gravado. Revisamos juntos algumas imagens, rápido, buscando o momento da testa encostada. Quando percebemos que a cena não aparecia claramente, respiramos aliviados. Antes de eu sair, ela segurou meu braço por um segundo, sem dizer nada, apenas olhando como quem pede algo que não sabe nomear.
Saí da cobertura. E pela fresta da porta de serviço do andar de cima, vi Dona Célia observando. Algumas horas depois, recebi mensagem de Helena, pedindo que no dia seguinte eu checasse as câmeras externas. Por orientação de Renato. Ela parecia tensa, mais objetiva. No dia seguinte, Renato me chamou para uma conversa séria. Na sala da cobertura, ele abriu o notebook, mostrou um compilado de imagens, eu entrando e saindo do apartamento, em horários pouco usuais. Ele não acusou nada diretamente, mas perguntou com um sorriso frio: "Não tem nada que você queira me contar?" Tentei justificar tudo. Manutenção, testes, chamados de última hora. Mas minha voz tremia. Helena circulava pela casa, ouvindo fragmentos, visivelmente inquieta. Renato encerrou a conversa com uma ameaça velada. "Se eu descobrir que você está mentindo, Lucas, não vai ser bom para ninguém." Saí dali com as mãos tremendo. Voltei para a sala de monitoramento e vi, na tela, a minha própria imagem ao lado de Helena em várias datas, como se o prédio inteiro fosse uma prova silenciosa contra nós. Naquela noite, tentei revisar arquivos para montar um relatório convincente. O café já tinha esfriado. O som do elevador parecia mais ameaçador. Então recebi uma mensagem de Helena. Curta, direta. "Foi tudo um erro. É melhor você não subir mais. Me desculpa." Fiquei em choque. Tentei ligar. Ela não atendeu. Reli a mensagem umas 10 vezes. Cada palavra doía. Na manhã seguinte, João Paulo comentou que Helena tinha saído cedo com malas, indo para a casa de praia. Dona Célia aproveitou para espalhar no grupo de mensagens do condomínio sobre movimentações estranhas na cobertura. Renato passou pelo hall com expressão tensa, mas educada, fingindo normalidade. Os dias se arrastaram. Uma semana, depois 2. Evitei olhar para o andar da cobertura. Mergulhei no trabalho. Tentei me convencer de que tudo tinha sido um delírio. Mas numa noite, voltei exausto para a kitnet. Olhei para o alto. As janelas da cobertura estavam totalmente apagadas, como se aquela parte do prédio tivesse deixado de existir. Entrei numa fase de obsessão silenciosa. Voltava mentalmente à cena da gravação. Helena chorando. Vulnerável. Aquela imagem tinha se tornado a única forma de estar com ela. Durante o trabalho, evitava os andares superiores, mas quando estava sozinho na sala de monitoramento, acabava procurando trechos antigos em que ela aparecia nos corredores. Pequenas ações repetidas, cheias de culpa. João Paulo percebeu que eu estava mais calado. Me convidou para tomar cerveja num boteco. Recusei. Preferi ficar perto do prédio. Caso precisem de mim. A vida fora do condomínio parecia perder a cor. Numa dessas noites, o som metálico do elevador ecoou vazio. Olhei para o monitor. Apenas corredores desertos. Desliguei a tela da câmera da cobertura de propósito, como se quisesse me proteger de qualquer notícia sobre ela. Passaram-se algumas semanas, dias repetitivos, desgastantes. Num sábado movimentado, Dona Célia puxou conversa na portaria. Soltou, em tom propositalmente distraído, que o casamento de Helena e Renato estava em crise. Falou de uma briga na casa de praia, de uma saída solitária dela. Ninguém sabia ao certo. Era só boato. Mas aquilo me atingiu em cheio. Naquele mesmo dia, Marina apareceu no prédio. Entregar documentos da clínica. Conversamos rapidamente. Ela comentou que Renato andava diferente, menos preocupado em manter as aparências. "É como se ele tivesse desistido da vitrine perfeita", ela disse. Aquilo confirmou que algo tinha quebrado no casamento. À noite, abri o notebook na kitnet. Comecei a montar um currículo, procurar empregos em outros bairros, mas sentia um aperto ao imaginar ir embora sem saber o desfecho. Salvei o arquivo. Fechei o notebook. Ainda indeciso.
Na manhã seguinte, ouvi João Paulo comentar com outro funcionário. Parece que a cobertura vai ficar vazia por mais tempo. Passei o dia resolvendo pequenas tarefas, ajudando famílias, vendo vidas aparentemente normais. Aquela normalidade só ressaltava o vazio que Helena tinha deixado. Pedi folga em alguns turnos, para entregar currículos. Um dos administradores fez uma observação. Foi bom você ter se afastado da cobertura. Andava chamando atenção. Percebi que minha proximidade com Helena era mais comentada do que eu imaginava. À noite, voltei ao turno. Pela primeira vez em semanas, decidi olhar a câmera da porta da cobertura. Continuava apagada. Ninguém entrava. Ninguém saía. Suspirei. Desliguei a luz da sala, ficando apenas com o brilho das telas iluminando meu rosto. Alguns dias depois, a chuva começou forte de novo. Enquanto conferia as telas, algo chamou a atenção. Uma luz se acendeu no topo do prédio, a janela da sala da cobertura, que estava apagada há semanas. Verifiquei as câmeras. Vi apenas uma sombra passando lá dentro. O coração disparou. Não tinha certeza se era a Helena, mas tudo em mim dizia que sim. No dia seguinte, perguntei casualmente a João Paulo sobre movimentações recentes. Ele contou em voz baixa. A Helena voltou de madrugada, com poucas malas, sem o Renato. Disse que o clima estava estranho, que ela parecia abatida, mas estava sozinha. Naquela noite, fiquei sentado na cama da kitnet, olhando para o celular apoiado na mesa. Mudo, sem mensagens. Deixei o som ligado, a tela virada para cima, esperando algo que não sabia se viria. Madrugada de terça-feira. O relógio marcava 2h17. O celular vibrou de repente. Acordei assustado. Mensagem de Helena. Esqueci uma coisa com você. Pode subir? Fiquei confuso, com medo, desejo, culpa. Não havia nada dela fisicamente comigo. Entendi que era um convite codificado. Olhei pela janela. A luz da sala da cobertura estava acesa, a mesma luz amarelada do abajur. Troquei de roupa às pressas. Coloquei o uniforme, o crachá. Saí da kitnet. Atravessei o pátio silencioso. Entrei no elevador de serviço. Apertei o botão do último andar. O som metálico da porta fechando. O painel indicando a subida. Andar por andar. A porta da cobertura se abriu devagar. Helena apareceu do outro lado. Sem maquiagem pesada. Cabelos um pouco desalinhados. Segurando nos braços o casaco que ela tinha colocado sobre mim naquela noite. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Antes de qualquer palavra. Ela entrou no assunto aos poucos. O casamento tinha virado um campo minado. Houve briga na casa de praia. Ela sentiu medo de repetir tudo de novo. A mensagem dizendo que foi tudo um erro. Ela respirou fundo. Foi uma tentativa de te proteger. E me proteger. Falei da sensação de ter sido cortado. Descartado. Ela mostrou sinais de que não estava bem. Olheiras, roupas mais simples, fragilidade. Caminhou pela sala. O abajur aceso, o perfume de jasmim mais suave. Falou sobre as fofocas no prédio, sobre olhares diferentes quando voltou sozinha. Ao fim, ela estendeu o casaco para mim. Isso ficou mais em você do que nele. E perguntou com um meio sorriso triste. Você ainda lembra da brincadeira sobre casamento? A pergunta ficou suspensa no ar. Nós dois em pé na sala. A porta ainda entreaberta atrás de mim. Fiquei com a mão suspensa, prestes a pegar o casaco. Eu lembro, respondi devagar. Mas na época, falei para tentar aliviar. Não era proposta. Ela admitiu que tinha pensado nisso mais vezes do que gostaria. Principalmente quando se sentiu completamente indesejada. Falamos sobre a diferença de idade, sobre o que os vizinhos pensariam, sobre o risco real. De repente, ouvimos o ruído da câmera do corredor girando. Helena foi até a porta, discretamente. Pedi para o técnico virar a câmera antes de te chamar. Ela explicou. Por causa de uma reforma futura na parede. Ou seja, aquela noite estava fora do alcance das gravações.
Ela tinha planejado isso. Sentamos no sofá, mais próximos do que nunca, sem ainda nos tocar, apenas respirando no mesmo ritmo, cientes de que estávamos escolhendo viver algo sem nome, mas com consequências. O som da chuva fraca na janela voltou, ligando aquela noite a tantas outras. Algumas horas depois, ainda na mesma madrugada, conversávamos em voz baixa. O prédio inteiro dormia, exceto nós. Helena falou do futuro em frases no condicional. Se eu sair de casa, se eu aguentar ficar assim, se um dia eu tiver coragem de... Reconheci que não podia pedir que ela deixasse o marido. Falamos abertamente sobre culpa, sobre traição emocional, sobre o que já tínhamos feito um pelo outro, sem, tecnicamente, ter cruzado todas as barreiras físicas. Ela encostou a testa na minha de novo. Leve, suave. Nada mais. A conversa nos levou a conclusões. Mais do que qualquer coisa, Helena precisava se reencontrar. E eu precisava parar de viver apenas na sombra das vidas alheias. Falamos da possibilidade de eu aceitar um emprego em outro bairro, dela buscar ajuda fora da clínica do marido. Nada foi decidido naquela noite, mas algo mudou. Me levantei para ir embora. Caminhei até a porta. Helena me acompanhou, segurando o casaco entre as mãos. Quando a porta se fechou devagar atrás de mim, senti o clique suave da fechadura, mas sabia que outras portas internas tinham ficado entreabertas. Do lado de fora, o corredor estava vazio, a câmera virada para a parede. E enquanto a porta da cobertura fechava devagar atrás de mim, eu entendi que aquela frase dita num impulso, então só nos resta casar, talvez nunca virasse promessa. Mas sempre seria o segredo que nos obrigou a escolher com quem a gente realmente queria ficar. Com os outros ou com a nossa própria verdade. Desci pelo elevador de serviço. Segurei o corrimão frio de inox. Ouvi o tranco metálico da porta. Voltei para a kitnet nos fundos. O cheiro de café forte ainda no ar. Deitei na cama, olhando para o teto. Os dias seguintes foram estranhos. Helena não sumiu de novo, mas também não me chamou. Às vezes, eu a via de longe, no elevador, na garagem. Trocávamos olhares breves, cheios de tudo o que não podia ser dito. Recebi proposta de emprego em outro bairro. Melhor salário, menos câmeras, menos segredos. Pensei muito, mas ainda não aceitei. Numa dessas noites, voltei à sala de monitoramento. Olhei para a câmera da cobertura, a luz da sala ainda acesa, como sempre. O abajur amarelado criando aquela penumbra íntima. E pensei, talvez algumas histórias não tenham final. Talvez algumas portas fiquem entreabertas. Para sempre. Para que a gente possa escolher, todo dia, se entra ou se fica do lado de fora. Algumas noites, a luz da varanda da cobertura acende mais tarde. Algumas manhãs, Helena desce para o hall usando roupas mais leves, mais ela. E algumas vezes, quando cruzo com ela no corredor silencioso, o perfume de jasmim ainda fica no ar, como lembrança de tudo o que foi e de tudo o que ainda poderia ser. Se a gente tivesse coragem de escolher a verdade, em vez das aparências. Algumas portas se fecham, outras ficam entreabertas para sempre.